Nesta semana, o título da nossa lição está baseado em duas palavras que marcaram bem o ministério de Neemias: disposição e confiança. Tomando por base o trabalho de Neemias com aquilo que hoje nós fazemos no Reino de Deus, vamos aprender também que nós precisamos, naquilo que nos é entregue para fazer, ter não apenas disposição, mas termos confiança que o Deus, o Senhor da obra, vai nos possibilitar realizar. Nós estamos continuando estudando instrumentos que Deus usou quando terminou o cativeiro babilônico, e Deus precisava agora usar instrumentos para a volta a Jerusalém e todos os desafios que estavam naquela cidade. Deus usou instrumentos humanos e Neemias está colocado entre esses instrumentos humanos que Deus usou. Para uma melhor compreensão desta lição, eu sugiro a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro de Neemias. Eu vou ler o versículo que é base para a nossa lição, que é o versículo 18 do capítulo 2, mas é interessante que o irmão leia o capítulo 1 e o capítulo 2, leia num outro momento, e o irmão vai ampliar o seu conhecimento sobre a lição que vamos estudar hoje. O versículo base da nossa lição diz assim, e vamos ler agora, Neemias capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neste versículo único, fica bem caracterizado a palavra na prática de disposição e confiança, que não ficou apenas nas intenções de Neemias, mas o povo de Israel aderiu àquele sentimento para fazer a obra que Deus tinha confiado para que eles realizassem naquele tempo. Destaque também que Neemias não deixa de citar a influência que o rei Artaxerxes teve para que o povo realizasse aquela obra. Ou seja, ele não era um homem de Deus, do reino de Deus, mas Deus o usou também como instrumento para a obra que iriam realizar. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, isso aconteceu quando da invasão de Jerusalém pelos babilônicos, Nabucodonosor destruiu totalmente Jerusalém e o templo. E a primeira impressão que poderia passar era que os planos de Deus teriam sido frustrados, o que pode conduzir ao descrédito da soberania divina. Duas coisas ficaram ligadas, ou poderiam ficar ligadas: a pensar que Deus teria sido derrotado e pensar que a soberania de Deus tinha acontecido desfavoravelmente ao povo de Deus. Entretanto, quando nós estudamos as situações que levaram o povo ao cativeiro babilônico, percebemos que o cativeiro só aconteceu porque o povo se afastou
totalmente de Deus. E esse afastamento total de Deus levou ao povo participar daquele momento tão difícil quando Jerusalém foi destruída. Na lição de hoje, nós iremos trabalhar outro instrumento de Israel que seria usado por Deus. Neemias também seria usado por Deus. Destaca-se que todos os instrumentos em Israel foram pessoas de profunda comunhão com Deus. Eles não apenas tinham um bom relacionamento com o soberano, tinha boas habilidades na sua capacidade intelectual, mas o mais importante, e Neemias outra vez vai refletir isso, eles tinham uma grande e profunda comunhão com Deus. As perdas irreparáveis que caracterizaram a destruição de Jerusalém foram, primeiro, a perda do templo. O templo era sagrado, era representativo da ligação do povo com Deus. E Nabucodonosor destruiu totalmente o templo de Jerusalém. Repare que os muros foram destruídos, mas ainda ficaram ruínas. Mas do templo nem ruínas ficaram que pudessem ali serem mencionadas. A primeira divisão da nossa lição diz: a lembrança do quanto Deus tem sido bom. Neemias vai conduzir o fato de que Deus não leva em consideração as atitudes negativas do povo de Deus. Tudo começa quando Neemias recebe o relato de Anani. Anani era irmão carnal de Neemias. Ele estava em Jerusalém. E agora ele volta para a Babilônia e faz um relato do que era Jerusalém, como estava Jerusalém. E ele mostra para Neemias, naquele relato, que Jerusalém tornou-se como uma terra arrasada. Ninguém que observava Jerusalém naquele tempo podia perceber que aquela era a antiga Jerusalém, cidade que Deus tanto trabalhou para servir ao seu povo. Agora, a reação de Neemias ao ouvir ao relato do seu irmão, há 3 palavras que o autor da nossa lição chama a atenção para exemplificar como foi a reação de Neemias diante do relato. Primeiro, ele chorou. E o choro de Neemias era um profundo sentimento de tristeza do que Deus teve que fazer para repreender o seu povo. Ele chorou. Mas ele não ficou só chorando. A segunda atitude, ele jejuou. Ele passou um bom momento jejuando, se concentrando na sua humilhação diante de Deus para aquilo que estava fazendo. E a terceira coisa que ele fez, ele orou. Ele chorou, jejuou e orou. Agora ele procura o seu Deus e se apresenta diante de Deus como aquele que reconhece que o povo mereceu pelo seu distanciamento de Deus tudo aquilo que aconteceu. Agora, ele tinha um bom relacionamento de trabalho com o rei Artaxerxes. E ele procura o rei Artaxerxes e derrama o seu coração diante do rei,
Ao mesmo tempo que ele coloca o seu coração dentro de como estava, ele se disponibiliza a sua vida para reerguer os muros. Artaxerxes ouve Neemias e dá uma pronta resposta para Neemias. Porque Artaxerxes era um outro soberano que Deus iria usar para realizar os seus propósitos para a volta do povo para a terra prometida. E Artaxerxes recebe ou transmite para Neemias não apenas autorização para que ele, Neemias, fosse e realizasse o desejo do seu coração, mas também entregou a Neemias os recursos materiais para realizá-lo. Ele precisava das duas coisas, ele precisava da autorização do soberano, mas precisava também dos recursos que eram necessários para o seu trabalho. O reconhecimento de Neemias, ele colocou tudo o que estava acontecendo na conta da bondosa mão de Deus sobre a sua vida. Ele seria mais um instrumento que Deus iria usar. E até o mover do coração de Artaxerxes seria uma consequência do mover da mão do Senhor conduzindo a vida de Neemias. Neste tempo, agora, é bom reconhecer a mão de Deus tem sido para conosco, para nos proteger, livrar e guiar. O Deus de Neemias é o nosso Deus. E é Ele que está disponível para conosco, para nos proteger, para nos livrar e para nos guiar. E desta maneira, conduzir também neste tempo as vitórias que precisamos. Segunda divisão que o autor faz da nossa lição: disposição e coragem para recomeçar. Agora, Neemias tinha consciência que ele não podia fazer sozinho todo o trabalho da reconstrução. Ele dependia de que o povo pudesse aderir, se colocar disponível para fazer a obra que esperava para eles. Eles começaram a reconstrução